Comentei em outro vídeo a infraestrutura enorme que as IAs atuais precisam, mas não se preocupe que daqui a pouco ela está aí no seu bolso. Eu sou o Rafael, doutorando em Energia e cursando Ciência da Computação aqui na UFABC. E eu queria te mostrar esse meme que rodou na internet aqui algumas semanas atrás. Você pode pensar que isso é só um meme, que é um pouco distópico para ser verdade. A pessoa que fez isso devia estar brincando. Mas se eu te falar que talvez não seja tão absurdo quanto parece. A infraestrutura para treinar e rodar essas inteligências artificiais é tão grande que as empresas começaram a produzir os seus próprios chips e seus próprios servidores, seus aceleradores de IA, para conseguir fazer o treinamento e inferência. O treinamento é aquele que demanda servidores enormes, onde a quantidade de dados gigantesca é colocada para fazer o aprendizado da rede neural. É o Deep Learning. Esse treinamento demanda muitos dados, uma infraestrutura gigantesca, teras e teras de memória, e leva meses, gasta muita energia e não pode dar errado. Então você precisa garantir que esse treinamento rode com segurança durante todos esses meses. E isso acaba custando muito caro, certo? O outro custo é a inferência. A inferência é quando o modelo está rodando no data center, em um servidor, e o usuário faz um pedido para ele. Ou seja, você fala alguma coisa ali com o Gemini ou com o ChatGPT. Esse custo vem da necessidade dos servidores terem que ficar ligados esperando inputs dos usuários. E mesmo se não tiver ninguém usando, claro que isso não acontece na escala que a gente está falando, os servidores continuam ligados e gastando energia e recursos que poderiam ser usados para treinamento das IAs, por exemplo. O custo de treinamento, que é altíssimo, chega na casa de $1 bilhão, com certeza vai continuar na mão das empresas que têm interesse em vender esses modelos ou serviços, né? Só que eles perceberam que a inferência, muitas vezes, não precisa ser feita num data center gigantesco. Pode ser feita no seu celular ou no seu computador. Claro que quando a gente fala do Gemini e do ChatGPT, são modelos gigantescos que, com certeza, o seu celular e o seu computador não conseguiriam armazenar. A gente mede o tamanho desses modelos, das LLMs, pela quantidade de parâmetros. Não é só a LLM, uma rede neural de reconhecimento de imagem, de leitura de texto, também é medida por tamanho de parâmetros. Mas as LLMs levaram isso a um nível muito absurdo. Eu não vou me estender muito aqui no que são os parâmetros, mas eles são uma variável, um valor que você precisa armazenar para fazer algumas contas no modelo para ele te responder. Existem rumores que dizem que o ChatGPT-4 tem cerca de 1,7 trilhão de parâmetros. Isso mesmo, trilhão com T. O Gemini Ultra também está na casa de 1 trilhão de parâmetros, e o Llama 3.1, que foi lançado de forma open source, tanto parâmetro quanto modelo, no final de julho, mais ou menos, tem o seu maior modelo de 405 bilhões de parâmetros. Agora imagina, todos esses parâmetros têm que ser armazenados na memória para o computador fazer as contas e conseguir responder para você o que você está perguntando para ele. Cada parâmetro, dependendo da implementação, mas na mais comum, ocupa 2 bytes. Para 1 bilhão de parâmetros, você precisa de 2 gigabytes de memória. Aí, bom, mesmo barateando muito o preço de memória, é muito difícil que o nosso computador ou o nosso celular tenha 130 GB disponíveis só para rodar uma IA. Por isso a corrida da indústria vai na direção de miniaturizar esses modelos. Miniaturizar é fazer que os modelos tenham menos parâmetros e também que os parâmetros ocupem menos espaço na memória. A redução de parâmetros é feita por um processo que chama pruning, onde parâmetros menos importantes são retirados dos modelos de forma que não impacte muito o desempenho do modelo. A forma de diminuir o espaço ocupado pelos parâmetros é chamada de quantização, onde um parâmetro que ocupava 2 bytes passa a ocupar 1 byte ou meio byte, 4 bits. O Google tem um modelo chamado Llama 2, que tem uma versão de 9 bilhões de parâmetros, e a Meta lançou o Llama 3.1 com 8 bilhões de parâmetros. Esses modelos quantizados, sim, conseguem rodar tranquilamente em 8 GB de memória ou 16 GB de memória. Aí você deve perguntar, pô, mas o modelo é tão grande, alguns 400 bilhões de parâmetros, foi diminuído para 9 bilhões de parâmetros. Isso ainda funciona? Eu podia te responder, mas acho que eu vou deixar aqui para o próprio Llama 2 responder, rodando localmente na minha máquina, sem internet, na minha placa de vídeo com 12 GB de memória. Para você ter uma noção, quando a gente vai baixar esse modelo da internet, ele tem 7,8 GB de tamanho, ou seja, acaba que aquele meme do DVD não é tão absurdo, porque isso cabe em um DVD de 2 camadas. Então essa é uma área que está muito aquecida, tem muita coisa acontecendo e as empresas estão lançando modelos novos a cada mês. Entre eu começar a escrever esse roteiro e gravar, o Llama 2, o Llama 3.1 e agora, mais recentemente, o Phi 3.5, que tem nem 4 bilhões de parâmetros, é um modelo da Microsoft, foi lançado. E bem, como eu estava falando no vídeo, enquanto eu estava editando, depois de mudar o roteiro no meio do processo, a Meta lançou mais uma versão do Llama, o Llama 3.2, agora com 2 GB de tamanho,
a versão só para texto, e agora uma versão de 9 GB mais ou menos, que é multimodal, ou seja, ela entende fotos, entende arquivos diferentes, no tamanho de 9 GB, coisa que só o GPT fazia com muitos parâmetros. Esses modelos, com 8, 9 bilhões de parâmetros, eles se equiparam ao que foi o ChatGPT 3,5, há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Num tamanho muito reduzido, mas com uma capacidade absurda de raciocínio e de interpretação de texto. A conclusão disso é que eu não consigo dizer quando, nem como isso vai acontecer, mas é bem provável que em pouco tempo a gente tenha os modelos rodando localmente aqui no nosso computador e no nosso celular.